Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palestra na casa de André Luiz. Nos sentimos extremamente felizes pelo convite e pela oportunidade, nesta casa que sempre nos acolhe com tanto amor e carinho. Pedimos a Deus que nos abençoe esses minutos para que as nossas palavras sejam inspiradas pelo Espírito da Verdade, pelo Consolador prometido, levando alento e paz a muitos corações. Hoje iremos falar sobre os homens do caminho. O adjetivo, o epíteto em que ficaram conhecidos os discípulos de Jesus, que após o retorno do Mestre ao Pai, ficaram encarregados de espalharem o Evangelho, a mensagem da Boa Nova, para todas as nações. Que saudade do Evangelho primevo, daquela luz cristã que brilhou nos primeiros séculos da nossa era. Que saudade das pregações de Jesus no Tiberíades, que inspiraram esses apóstolos de todos os tempos a ensinarem o amor, a justiça e a caridade a todos os povos, através de suas próprias vidas, e despediram-se do mundo como mártires. Desceram aos circos ébrios de alegria e de felicidade, porque os seus corações já se encontravam irmanados ao reino divino de Jesus. E para falar deles, nós escolhemos o texto dos Atos dos Apóstolos. Selecionamos algumas passagens a fim de dar uma tinta à nossa pintura, trazendo aos homens de hoje as belezas, as lutas, as lágrimas, o sangue e os testemunhos de amor daqueles que nos precederam a caminhada. Nós que somos os trabalhadores da última hora, nos atentemos aos exemplos dos trabalhadores da primeira hora. Então vamos ao texto dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, através de sua literatura brilhante, que é uma grande reportagem de todos os tempos, trazendo a nós notícias fidedignas da caminhada desses homens do caminho. Lucas diz assim, no capítulo 4, versículo 31 de Os Atos dos Apóstolos: todos se encheram do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com franqueza. Aqui ele se refere ao Espírito que tomou conta do coração, que inflamou a alma de luz dos apóstolos. O Espírito Santo é uma característica de Deus. É o Espírito separado. É o Espírito que transcende a toda a criação universal. Ou seja, Deus não é criatura, Deus não é matéria. Deus transcende a tudo o que existe. Ele é o Espírito separado, que não depende dos movimentos dos átomos, da eletricidade, que não depende das coisas que compõem a matéria dos mundos visíveis e invisíveis. Deus é maior do que tudo que se possa ver. Deus é maior do que tudo que foi criado, porque Ele é o Criador incriado de toda a criação universal. Como nos dizem os Espíritos, Ele é a inteligência suprema do universo. E como que nós podemos fazer
para sermos habitados por esse espírito separado. Como fazer explodir a luz de Deus no âmago do coração e caminhar pelo mundo segundo a fé que Jesus Cristo nos ensinou. Só há uma única fórmula: é a vivência, a internalização e a prática do Evangelho. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Quem ama, anda na luz. Quem ama, anda em Deus. Quem se esforça nos caminhos do amor, os seus pensamentos começam a transcender a materialidade do mundo visível e a sua alma começa a sentir as garantias de um reino que transcende os reinos desse mundo. Os apóstolos de Jesus se encheram do Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus se encheram do Espírito de Deus. E através desse preenchimento, eles começaram a falar a palavra do Evangelho com franqueza, cheios de desassombro, sem temor, sem medo, levando a verdade a quem tivesse ouvidos de ouvir e olhos de ver. E esses apóstolos caminharam no meio do povo, como ensinou Jesus. E nós selecionamos uma outra passagem, agora no capítulo 3, versículos 6 e 9 dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João vinham caminhando em direção ao templo de Jerusalém. E disse Pedro, ao ver um homem pedinte, coxo, sentado nos pórticos do templo de Jerusalém: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram no chão. O homem pedia dinheiro. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas eram habitados pelo Espírito do Cristo, pela vontade de Deus. E através de um magnetismo, de uma força comandada pela fé, eles curaram aquele homem. Jesus nos ensinou a parábola das minas e dos talentos e nos pediu que multiplicássemos esses valores, esses tesouros da alma, em favor da vida. É a expansão do campo mental pela única via possível, o coração. É por isso que na carta aos Coríntios, Paulo diz: sinto que o meu coração se dilatou. Deus nos dá talentos para que nós possamos utilizá-lo em favor do nosso próximo. O Espírito da verdade habitava a alma dos apóstolos, e a eles foram dados os dons da cura, e eles utilizavam esses dons, esses talentos, em favor dos seus semelhantes. Ou seja, eles utilizavam como instrumentos da caridade. Esses talentos não se enferrujaram dentro das suas almas, eles colocaram a serviço do seu próximo. E como é importante aprender a iluminar pequenos redutos, como é importante saber utilizar os pequenos talentos, para que esses talentos se aprimorem e o nosso campo mental se alargue
e os nossos títulos de serviço fiquem mais amplos em direção à vida. Porque se Deus nos dá um canteiro, em verdade Ele está preparando a nossa alma para que um dia Ele nos possa confiar também um jardim. Mas um homem que deixa as flores do canteiro morrer não tem direito de pedir à vida um jardim, porque ele não foi fiel no pouco, então também não será fiel no muito. E nós observamos que essa cura se deu fora do templo. Geralmente, na nossa religiosidade, nós acreditamos que ter fé é um conjunto de crenças, é conhecer a programação do templo, da casa espírita, da igreja que nós frequentamos. Não. O Espírito de Jesus habita a terra inteira. Curas, profecias, pregação do Evangelho, testemunhos de amor e vida se dão em toda parte, sem a necessidade da outorga da religião institucional, porque nenhum templo é capaz de enclausurar o Espírito de nosso Senhor. Deus não se limita a paredes feitas por mãos humanas. Existe uma ordem universal, o Cristo eterno, que não foi relatado por nenhuma historiografia mundana. A fé é maior do que a informação. Deus se comunica com os seus filhos como lhe aprouver. Ele fala ao coração dos homens sinceros. Ele fala à alma dos seus discípulos, aqueles que se submetem à disciplina e à obediência do Evangelho. Aqueles que compreenderam que a palavra da cruz é loucura para os intelectuais, para os doutores, para os juízes do mundo, mas para nós que temos sido salvos de quedas maiores, é o poder de Deus. É para se relacionar com o teu Pai, com o teu Senhor, sem a necessidade de intermediários. Jesus nos chamou para a lei de perfeita liberdade. Os apóstolos, muitas das vezes, se encontravam presos ao ambiente da sinagoga de Jerusalém, mas com as perseguições que eram capitaneadas por Saulo de Tarso, eles precisaram se dispersar e foram por toda Samaria, por toda a Judéia, rompendo às vezes os territórios de Israel para levar a palavra do Evangelho. E por isso não ficaram conhecidos como os homens do templo, mas como os homens do caminho, porque os discípulos de Jesus são peregrinos e andarilhos da eternidade, são cidadãos da terra, são cidadãos do universo. E a mensagem dos Atos dos Apóstolos continua, porque o povo se maravilhou com aquela cura. O povo começou a idolatrar os apóstolos, a aplaudi-los, achando que eles eram homens acima da humanidade. Mas como Pedro era um homem com os pés assentados sobre a rocha, como Pedro já havia passado pela tolice dos encantos, dos fascínios, ao negar Jesus 3 vezes, reconhecendo a sua relatividade de homem, as suas fraquezas temporais, Pedro, ao ver aquele espetáculo de idolatria, de incompreensão do fenômeno, Pedro respondeu ao povo idólatra: varões israelitas, por que vos maravilhais com esta cura? Ou por que nos fitais como se nós fôssemos santos, como se nós fôssemos seres celestes, como se pelo nosso próprio poder e piedade
tivéssemos feito andar este homem. E aí, meus amigos, o quanto é importante, diante de um talento recebido, nós termos moderação, prudência, autodomínio e humildade. Toda a luz verdadeira deve ser posta sobre o candeeiro, para que, conforme o seu potencial de irradiação, ilumine cômodos, casas, cidades e nações. Não há dúvida quanto a isso, mas essa luz não nos faz seres especiais acima da humanidade e nem nos tira a responsabilidade da vigilância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quase sempre é um ladrão noturno. Ele chega quando nós estamos dormindo, quando nós estamos inconscientes. E quem é o ladrão, a não ser as nossas emoções e os nossos pensamentos? Quantos homens, por orgulho e vaidade, encantados com os seus talentos, com os seus carismas, com as suas mediunidades, com o seu dinheiro, com o seu ministério, com os locais que ocupam nas casas religiosas, quantos homens não caíram flagrosamente? Quantos homens não perderam, não enterraram as suas luzes pela falta de humildade? Todos aqueles que se consideram uma estrela de primeira grandeza se ensoberbecem dentro do coração e perdem os frutos da árvore da vida. Daí a pergunta de Pedro: Deus é a verdadeira fonte de toda bênção. Os homens são apenas os instrumentos da providência divina. E não basta dizer isso com a boca. É preciso crer no coração. O melhor título que nós podemos carregar é o de amigo de Jesus. É o de amigo do noivo da humanidade. Daqueles que aprenderam a se diminuir para que a luz do noivo pudesse crescer. Aqueles que almejam os primeiros lugares, serem aplaudidos em praças públicas e fazem preces a fim de serem vistos em públicos, esses estão mais próximos da queda do que da redenção espiritual. E aí nós lembramos de uma passagem de André Luiz no livro Os Mensageiros, quando, em se referindo à enfermeira Narcisa, devotada trabalhadora do Cristo na colônia de Nosso Lar, ele dizia que ela conseguia junto aos doentes muito mais com amor do que com as medicações. Isso já nos deixa um relato importante, uma notícia que tem o poder de ser uma sonda penetrando as nossas almas. E nós continuamos com os Atos dos Apóstolos. Pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos. E era distribuída a cada qual conforme a necessidade de cada um. E aqui traz uma mensagem, porque, meus amigos, o problema não é o homem possuir os bens materiais. O problema é o homem ser possuído pelos bens materiais. A grande questão é o dinheiro entrar no bolso
sem passar pelo coração. O grande ponto é o dinheiro não se enferrujar nos cofres, sem nenhuma utilidade para a pessoa que o detém e para aqueles que o cercam. O dinheiro é um elemento de distração da alma. Apaixonado, amante do dinheiro, o homem se esquece das coisas que não se veem. O homem abandona as verdades do alto. Ele se esquece que foi crucificado com Cristo na cruz e foi chamado a ressurgir para um outro gênero de vida. Então a mensagem do Evangelho é esta. A mensagem que os homens do caminho praticaram é a do desapego. Porque todo homem apegado ao dinheiro, o Evangelho, através da boca de Jesus, diz: tu és um insensato, porque ajuntas em celeiro, e hoje mesmo a tua alma pode ser chamada ao mundo espiritual. E aquilo que chamava de lucro, serás obrigado a abandonar, porque na travessia do sepulcro, nenhum valor monetário é capaz de ser carregado. O verdadeiro valor no reino dos céus são as luzes que o discípulo acende no coração. E o texto dos Atos dos Apóstolos avança. E todos os dias, no templo e em cada casa, não cessavam de ensinar e evangelizar o Cristo Jesus. Meus amigos, é impossível amar a Cristo e não evangelizar com a própria vida. Muitas das vezes nós amamos a religião, nós amamos o templo, nós amamos um conjunto de obras, um conjunto de capítulos, mas o Evangelho nos diz que é preciso amar a Jesus, porque é nele que habita a nossa fortaleza. E todos aqueles que amam ao Cristo, mesmo sendo homens imperfeitos, não conseguem esquecê-lo, nem mesmo um dia das suas vidas. Na alegria e nas tristezas mais ásperas, no evento da cruz ou nas bênçãos das curas e das multiplicações de pães e peixes na Galileia, a alma todos os dias se lembra do seu mestre, porque ele já habita sua memória, porque ele já é o caminho, a verdade e a vida da sua alma. Jesus não é um ser para os momentos de culto e adoração no templo. Jesus é um mestre da vida, do culto a Deus em espírito e verdade, onde quer que a nossa alma esteja. Eu não conheço ninguém que tenha amor a Jesus e que mesmo nas suas imperfeições, todos os dias da sua vida, ele evangeliza o Cristo Jesus para si e para o seu próximo. Porque, meus amigos, não é a tarefa dos perfeitos, é a tarefa dos imperfeitos que buscam a verdade. É a tarefa dos vasos de barro, semeando o amor e a fé, para que toda honra e glória não seja dada a homens, mas ao poder de Deus. Vocês não estão crendo agora pela minha palavra, vocês estão crendo pelo sopro do Espírito Divino que inflama o verbo de amor e penetra os vossos corações, nos tirando das trevas, das ilusões, dos nossos caprichos e das nossas loucuras, e nos fazendo respirar
em patamar mais alto de espiritualidade. É por isso que vocês estão crendo neste momento. E eu tenho certeza disso, meus amigos, porque a nossa palavra é cheia de franqueza, porque nós temos no coração amor a este Cristo eterno. E chegando ao final da nossa singela exposição, nós finalizamos com o evento da martirização do apóstolo Estevão, o primeiro mártir do Evangelho sobre a terra, o primeiro discípulo de Jesus martirizado, aquele que não teve contato direto com Cristo na Galileia, mas que compreendeu a mensagem do Evangelho como poucos. No momento do seu apedrejamento, no tribunal do Sinédrio em Jerusalém, cercado pela turba ensandecida, pelos judeus sectários, pelos religiosos que Jesus chamou de filhos do inferno, de filhos do umbral, apedrejados por toda essa gente, Estevão disse assim: homens de dura cerviz, homens de semblante amargurado, incircuncisos de coração, duros de sentimento, homens de duros de sentimento, que trazem uma pedra no coração. Eis aí duas chagas que corroboram com orgulho e com egoísmo, a dureza do semblante, o semblante carregado, uma nuvem no olhar, uma sombra nas palavras e uma amargura quase que infinita no coração. É o juízo contra a vida do outro, é o olhar sujo que não consegue contemplar a boa parte da vida. O homem precisa olhar-se à frente do espelho e não esquecer da sua própria imagem, a fim de que se possa tratar na realidade dos panoramas da sua própria alma. Precisamos todos os dias tirar ultrassonografias da nossa própria alma, a fim de oferecê-la às terapêuticas do Evangelho. Precisamos sim nos reconhecer homens de dura cerviz, de semblante carregado e endurecidos de coração, para que a mansuetude e a doçura do Cristo nos possa invadir a própria alma e nos transformemos em mensageiros da palavra de vida neste mundo, para que o escudo da fé apague todos os dardos envenenados do maligno, que a palavra de Deus se torne firme e eficaz na nossa alma, e que a esperança eterna seja uma âncora em nosso espírito, e que nós possamos contemplar o amor de Deus como se, atravessando os vales da sombra da morte, víssemos o invisível e tivéssemos a certeza das coisas que não se veem. Contemplando, meus irmãos, tendo a certeza de que a paz de Deus excede a todo entendimento, e que esse amor tem uma largura, um comprimento, uma altura e uma profundidade que podem ser acessadas por todos os corações sinceros, que reconhecem as suas dores, que reconhecem as suas sombras e as trata na própria luz, na luz de Jesus, sendo habitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que transcende a criação, fazendo coisas belas, mas não se achando dono da obra, evangelizando Cristo Jesus porque ama a Jesus, acima do amor às páginas,
acima do amor aos títulos, acima do amor aos cargos, acima do amor ao corpo, nós devemos amar a Jesus. Assim, as durezas do nosso coração e as sombras do nosso semblante carregado vão se diluindo diante da vida. Como Jesus disse ao chegar em Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, se conhecesses o caminho que conduz para a paz. O caminho que conduz para a paz é o Evangelho. E se por acaso, como disse Paulo, um anjo do céu ou qualquer homem sobre a terra vier vos ensinar um outro evangelho que não seja esse, por favor, meus irmãos, não acrediteis. Que possamos guardar o depósito que o Cristo nos confiou, a palavra da verdade e da vida, a imortalidade da Boa Nova, as certezas de que para além das dores dessa terra existe um reino que nos aguarda. Que possamos seguir os exemplos dos homens do caminho. E tudo isso que falamos neste momento não é uma imposição, é apenas um convite. Peregrino, andarilho dos caminhos, assenta-se na árvore frondosa da amizade perfeita e vamos experimentar juntos esse fruto de amor e essa sombra acolhedora. Jesus é conosco. Muito obrigado, meus irmãos. Um beijo no coração de todos vocês e que essas palavras não se percam. E nos dias mais tristes e mais felizes das vossas vidas, que vocês possam lembrar dos testemunhos dos homens do caminho, lembrando que eles passaram pelo mundo amando e perdoando, compreendendo e obedecendo a mente de Cristo. Muita paz, muito amor e muito discernimento nos nossos caminhos. Que assim seja.